Pessoal, vamos fazer mais um artigo da nossa série Bugs do Bitcoin, hein? Porque ajuda a gente a entender também como o Bitcoin funciona, mais a fundo, mais em termos de código. E, ao mesmo tempo, a gente pode ver como o Bitcoin é resiliente, é um programa muito seguro, embora ele tenha tido vários erros no passado, todos foram corrigidos, evidentemente, ele é um sistema que se mantém muito estável e funciona muito bem. A prova maior disso é que hoje em dia, com o valor do Bitcoin, o incentivo para alguém conseguir quebrar alguma coisa é enorme, né? Vamos falar hoje do bug do CVE 21 2011 4447. Então, saímos do ano de 2010. Em 2010, o Bitcoin ainda era muito incipiente, era um negócio só de acadêmico, muito pouca gente fora da equipe original mexia com Bitcoin. 2011 ele já estava um pouco mais parecido com o que é hoje. Já haviam exchanges, a principal exchange na época era a MTGO. Começou com um negócio para joguinho, usar Bitcoin em joguinho, e virou uma corretora que mais adiante quebrou, foi hackeada, enfim, tem uma história da MTGOX aí. De repente, conforme for, a gente vai falar sobre ela mais adiante. Mas o fato é que começou a ser uma coisa mais parecida com o que a gente tem hoje. Ao contrário do início, em que só tinha Bitcoin quem realmente minerava e coisa e tal. Agora você já podia comprar Bitcoin, já tinha exchange. Estava crescendo a coisa, o Bitcoin já valia mais de $1. Então, estava crescendo. Ainda era muito mais barato do que hoje, mas já estava começando a virar algo mais parecido com o que a gente tem hoje, né? Qual foi o erro que eles descobriram, então, em novembro de 2011? Foi justamente esse erro aqui da criptografia da wallet. Vamos entender como é que é essa história, né? Primeiro, vocês lembram que eu instalei um nodo nessa minha máquina justamente para poder mostrar para vocês como é que funciona o nodo, e eu recebi 2 transações. Obrigado aí ao pessoal que mandou as transações aí. O valor baixo, mas provavelmente foi o mais caro foi a taxa de transação do que mandar mesmo o dinheiro. De qualquer forma, eu agradeço. Essas 2 transações aqui são transações que eu recebi, então o dinheiro que está aqui na minha carteira. O meu nodo tem aqui agora 0.000111 bitcoins, né? 1 bitcoin. Agora você pode perguntar assim, onde é que está esse bitcoin? Onde é que está gravado no seu computador? E bom, vamos lá, vamos ver onde é que está gravado no meu computador. Eu instalei esse nodo aqui no diretório padrão de instalação dele do Windows. Então ele fica gravado em C users, o meu nome, né, que é o nome do usuário aqui no Windows, appdata homing bitcoin. Então aqui que você tem todos os dados do Bitcoin, como eu falei. Ele baixa todas as transações, então ele tem um nome grande aqui da carteira, 377 GB no momento. Mas aí você pode falar, poxa, aí tem todas as transações. Então onde é que estão as suas transações? Estão junto com todas as demais. Todas as transações de todo mundo para todo mundo estão aqui nesse banco de dados. O meu nodo, quando ele roda, ele fica comunicando com outros nodos. Se alguém faz uma transação legítima, o meu nodo pode olhar para aquela transação, ela está seguindo as regras? Tá. Então aceitar ela no mempool. Se um minerador minera um bloco e coloca transações e aquele bloco está adequado, o meu nodo vai checar aquele bloco está adequado e vai trazer o bloco para minha blockchain aqui, vai instalar aqui, né? Vai colocar aqui na lista dos blocos meus aqui. Então, ou seja, ele vai mantendo essa lista de todas as transações do Bitcoin no mundo todo. Como é que ele sabe o que é o meu? Bom, é porque eu tenho uma carteira também. Além do nodo, simplesmente você pode criar uma carteira, e essa minha carteira aqui, ela tem uma wallet.dat, que é justamente uma chave privada minha. Essa chave privada minha é que diz que eu tenho esses Bitcoins, né? No final das contas, isso daqui é pequenininho. Se reparar que esse diretório aqui, ele não é grande. 2.3 megabytes, ou seja, em termos de comparar com 367 GB, né? 2 megabytes é pouco, né? E nem todas essas informações aqui são necessárias para minha carteira. Você só precisa mesmo da sua chave privada, né? Lógico, quando você tem um nodo desse, é sempre muito bom você fazer um backup da sua wallet. Esse backup vai basicamente pegar esse conteúdo aqui dessa wallet, que é a sua chave privada, e vai guardar em outro lugar. De forma que, vamos supor, eu não fiz backup ainda dessa minha wallet. Se esse computador meu morrer, se eu perder o HD, acabou. Eu perdi esse Bitcoin, não tem mais como acessar ele. Mas se eu fizer um backup, basta eu criar um outro nodo e importar esse backup dessa wallet. Veja, as transações estão em todos os nodos. Todos os nodos têm todas as transações. A diferença é só a minha chave privada, que é o que abre a transação, é o que liga a transação ao meu nodo, né, a minha pessoa. Para que não tem meu nome em lugar nenhum aqui, né? Tem no coisa de instalação, mas eu poderia instalar em outro diretório também. Esse aqui é só o diretório default deles, tá? Eu poderia instalar em outro diretório. Essa é a grande questão da privacidade do Bitcoin. Você tem um endereço, aquele endereço para onde o pessoal pode mandar a moeda, né? Mas não tem nenhuma ligação que isso daqui sou eu que estou recebendo esse Bitcoin, entendeu? É lógico, no caso desse vídeo, como está público, está todo mundo sabendo, mas o pessoal que guarda Bitcoin de verdade evita fazer a ligação do endereço com a pessoa a que está sendo enviado o Bitcoin, né? Pois bem, então
Qual que é esse problema do bug 4447? Então, lá em novembro de 2011, o desenvolvedor Gavin Anderson mostrou que havia um problema na encriptação dessa carteira. Ou seja, aqui no Nodo eu posso encriptar essa minha carteira. Do jeito que ela está hoje, ela está aberta. É aquilo que eu falei para vocês, né? Está aberta porque eu acabei de instalar esse Nodo, não tem muita coisa aqui, e é só para experiência mesmo, então não tenho a preocupação que eu tenho nas minhas outras carteiras. Mas no que eu fizer aqui esse Encrypt Wallet, o que ele vai fazer? Ele vai passar a aplicar uma chave, uma criptografia nessa wallet, e eu só vou ter acesso à minha chave privada se eu passar uma senha. Eu poderia fazer isso até aqui agora. Isso é importante, ele vai encriptar a sua carteira. Se você perder essa senha, você perdeu os seus bitcoins, você nunca mais consegue acessar ela. Então, beleza. Beleza, então agora está criptografado o arquivo wallet.dat aqui, a minha chave está criptografada. A questão toda o que houve nessa época, né? Qual que foi o problema que eles identificaram? É que essa criptografia não era muito bem feita, ou seja, eles explicam melhor mais adiante aqui. Ó. Em 2012, eles fizeram um update explicando o problema. O que eles falaram? Eles não explicaram o problema antes para evitar que alguém explorasse esse problema, né? Porque, veja, se alguém conseguir pegar acesso a essa carteira, a pessoa pegar acesso a essa minha carteira aqui agora, ela está criptografada, não consegue mexer com o meu Bitcoin. Só eu que sei a senha que consigo mexer com o meu Bitcoin. Mas, se alguém roubasse isso daqui, poderia pegar o Bitcoin de outra pessoa, né? Então, repara, o erro que tinha aqui, o 4447, envolvia o seguinte, alguém conseguiu chegar na sua máquina, roubar a sua carteira, roubar o arquivo wallet.dat. Então, ele está com esse arquivo wallet.dat, que é a sua carteira, e aí ele conseguia pegar a sua chave privada mesmo sem a senha que você colocou. Então, isso é o problema 4447, né? E ele explicou aqui depois, em 2012, ele explicou o seguinte, que o que acontece? Eles usaram uma ferramenta chamada BSD-DB, um banco de dados para fazer esse arquivo, para gerar esse arquivo. Por que usaram um banco de dados para esse tipo de informação? Aí ele fala que, porque é para fazer as informações com atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade. É uma boa prática realmente você usar banco de dados para armazenar informações, porque tipicamente você guardar informações serializadas por você mesmo costuma dar mais dor de cabeça do que você usar um banco de dados. A questão toda é o seguinte, como ele fala aqui, o banco de dados é um componente que é uma black box. É algo que eles não sabem como é que funciona direito. E aí o que eles descobriram? Quando você mandava apagar alguma coisa, você imagina que ele efetivamente apagou aquela informação, ou pelo menos botou ela em claro, mas isso não acontece. No caso do BSD-DB, quando eu fiz essa operação minha aqui de encriptar a wallet, ou seja, que eu criptografei a wallet, o que acontecia então? Eu tinha uma chave em claro, não criptografada na minha wallet. Eu criptografei essa chave. Aí o que ele fazia? Ele mandava a instrução para o banco de dados para apagar a chave antiga e gravar a nova chave criptografada. O que o banco de dados fazia? Ele só marcava a chave antiga como apagada, ele não apagava de fato a chave antiga e botava a chave nova em algum outro lugar do arquivo. Então, no final, se a pessoa pegasse o arquivo binário, olhasse binariamente o arquivo, conseguiria ver ainda a chave privada sua em aberto, em claro ali, e conseguiria então ter acesso aos seus bitcoins, né? Lembra, a gente está falando da versão 0.4, que foi corrigida na 0.5. Essa daqui já é a versão 0.21.1, já estão bem na frente. Esse tipo de problema já foi resolvido há bastante tempo. E repara que não é um problema muito sério, por quê? Porque a pessoa precisaria roubar o seu wallet.dat. Já precisa estar com a sua carteira na mão, já roubou aquela carteira, e aí ela conseguiria fazer pegar a chave privada, mesmo que estivesse criptografada, e mexer com seus bitcoins, né? Vamos ver como é que isso está. Código. Bom, a parte do código que trata da carteira está aqui justamente em Source, Wallet, e aqui você tem um monte de coisa, inclusive o tal do BDB, banco de dados que está aqui, que é o cara que gerencia esse troço. É uma ferramenta externa que eles usaram, um código externo que eles usaram, e que havia esse problema, eles tiveram que mexer no código justamente para evitar que isso acontecesse, né? Tem aqui também a parte de criptografia, eles fazem alguma coisa aqui de criptografia da chave, tá vendo que eles pegam a chave da passphrase, lembra que eles falam de passphrase, é basicamente a mesma coisa de senha, tá? É uma senha grande, passphrase é uma senha grande. Então aqui eles estão pegando a chave a partir da passphrase e coisa e tal. Aqui como ele mostra para criptografar o banco de dados, está aqui, coisa e tal. Mas enfim, o problema nem está marcado aqui no código do sistema, justamente porque era um problema desse componente do BDB, realmente alguma falha, ele não fazia a remoção real, né? Então aqui eles fizeram alguma alteração aqui no código, para que é um banco de dados de código aberto, né? Eles fizeram alguma alteração aqui no código,
Eu confesso para vocês que eu não consegui identificar aqui exatamente onde eles mexeram, eles não deixaram a informação, mas de qualquer forma é algo bastante simples de entender, né? Ou seja, o que está explicado aqui está explicado de forma bem clara. O problema é que quando ele apagava alguma coisa, ele não apagava de verdade, né? Enfim, deixava lá no banco de dados e você conseguia recuperar aquela chave privada mais adiante. Então, no final das contas, é isso daí, esse problema já foi corrigido e vamos ver agora o que isso ensina para nós sobre o nosso sistema, né? A primeira coisa, tem várias lições aqui que dá para tirar disso daqui. Eu vou pegar uma lição só, porque de qualquer coisa depois eu falo mais adiante em outras lições, né? A primeira coisa é a questão chamada, o problema da informação residual. Informação residual é exatamente isso que aconteceu aqui. É quando você apaga uma informação, mas aquela informação, na verdade, ela continua recuperável por outros meios. E isso, surpreendentemente, é uma dificuldade enorme de ser tratado em muitos sistemas. Veja, pode parecer uma coisa trivial, né? Só apagar a informação, uma coisa fácil. No entanto, existem maneiras que você nem imagina para eventualmente recuperarem informação. Você meramente apagar um arquivo no Windows não efetivamente tira o arquivo do Windows. Você continua conseguindo achar ele lá no meio. Pior que isso, mesmo que você escreva 0 em cima desse arquivo para garantir que ele foi apagado, de fato que o conteúdo dele foi apagado, existem técnicas para recuperar isso daí a partir de ferramentas próprias. Começa a ficar mais difícil, tá? Não é tão simples. Recuperar um arquivo de dentro do Windows é muito simples. Você só apagou o arquivo, é muito simples. Mas se você sobrescreveu o arquivo e apagou ele, aí já é mais difícil. Mas existem ferramentas, se o pessoal tiver o seu HD, eles têm ferramentas de leitura diferencial, porque o HD, vocês sabem, ele guarda informações em uma trilha magnética, e quando ele sobrescreve aquela trilha magnética, pode ter algum resíduo magnético da trilha anterior na lateral daquele disco. Então eles conseguem recuperar dessa forma. Mesmo SSDs, tem algumas vezes que você consegue pegar, tem até aqueles ataques que eu já falei aqui no canal, de alterar bits próximos ao SSD, né? Mas no SSD é mais complicado isso. Em HD é mais simples por causa do magnetismo, né? De qualquer forma, é muito comum esse tipo de problema. Você apagar uma coisa e achar que apagou, mas na verdade aquilo ali não foi apagado de fato. Quando se trata de chave de criptografia, de senha, de informação pessoal, informação privada, isso pode se tornar um problema muito grande. Então existe todo um cuidado, uma série de regras que você deve tomar sempre que a informação for uma informação sensível, principalmente chave de criptografia, ou no caso aqui, né, uma chave privada de criptografia encriptada. Isso daí tem que ser o máximo do máximo para garantir que está seguro mesmo. Você tem que garantir que a coisa está apagando, que aquela informação está apagando. E isso aqui mostra também um problema grande, que é justamente a questão do... Muitos bancos de dados têm esse tipo de problema relatado aqui. O banco de dados ele é feito não com uma visão de segurança em mente, ele é feito com uma visão de otimização de performance. Então o banco de dados ele faz um monte de otimizações para ser mais rápido ao guardar e recuperar dados. Não necessariamente ele vai ser rápido, ele vai ser seguro, ele vai garantir que apagou uma determinada informação. Isso é uma coisa muito complicada, porque lembra, um banco de dados você não tem o controle como você tem no arquivo. No arquivo você pode escrever por cima daquele arquivo. No banco de dados, não. No banco de dados você manda escrever por cima, o banco de dados pode achar que faz um update, né, no banco de dados, o banco de dados pode guardar num lado uma coisa, no outro lado a outra, é só marcar como apagado aquela ali. Então realmente é uma coisa complicada esse tipo de coisa, né? Eles fizeram a correção desse problema corrigido, e se você lida com chaves de criptografia, cuidado com a informação residual. Tem que ter sempre muito cuidado em apagar aquilo ali, e mais do que fazer tudo para apagar, é você checar no final das contas se efetivamente está apagando, se não tem chance de acontecer o que aconteceu aqui com o Bitcoin lá em 2011, né, lá atrás.